Eu preciso começar esse vídeo com um adendo de 4 peças que eu fiz no final de 2024. Foram as primeiras peças que eu fiz sozinha e algumas delas deram origem a outras peças que eu vou mostrar ao longo do vídeo. A primeira peça que eu fiz foi esse short, que na verdade era para testar uma modelagem de uma calça de elástico. Infelizmente eu não consegui rebater o elástico, ele está todo embolado aqui dentro do cos, mas eu aprendi a colocar viés para finalizar as costuras e eu acho que isso foi um grande acerto. A segunda peça que eu fiz foi essa saia, que inicialmente era um vestido, mas eu achei que ficou muito curto e acabei transformando numa saia. Ela é de sarja, tem esses 2 bolsos aqui na frente. Dessa vez eu consegui rebater o elástico, eu achei uma forma mais fácil para mim e não me lembro exatamente o valor que eu paguei, mas era R$19,90 o quilo do tecido. Então eu sei que saiu baratinho. A terceira peça que eu fiz foi essa blusinha em tricoline de camisaria. Ela tem a alcinha em viés, revel na frente, mas ela tem um detalhe que eu não gosto muito, que as alças não batem com a alça do sutiã. E isso me incomoda um pouco, porque o sutiã fica aparecendo. Mas ela me custou R$15 em tecido. A última peça que eu fiz em 2024 foi essa blusinha de viscolinho, que tem revel na frente e nas costas e um decote V, mas eu não sabia que colocar um pouquinho de entretela no decote manteria o formato. Então ele não é muito bem um decote V. Mas eu amo essa blusinha, uso ela toda semana. Ela é muito confortável e, se eu não me engano, me custou R$12 em tecido. Vamos às peças de 2025, começando pelas saias e as suas variações. A primeira peça que eu fiz foi essa saia de jeans mescla. Ela é basicamente uma saia reta, porém trespassada, com um cos de viés de 1 centímetro e você pode amarrar tanto de um lado quanto do outro. Eu me inspirei nessa saia da Jeslos. Se eu não me engano, ela me custou R$30 em tecido e eu adoro ela porque é muito confortável e prática. Com o mesmo molde, eu fiz essa outra numa sarja leve que eu comprei num retalhão. Se não me engano, me custou R$15, mas na primeira lavagem o retalho começou a puir, então não sei o que eu vou fazer ou como eu vou reparar isso. Ainda com o mesmo molde, eu fiz essa outra, agora com o viés de 2 centímetros. Ela é em linho misto e me custou R$20 em tecido. Mais uma com o mesmo molde, porém aqui de viscolinho, e eu aumentei para 80 centímetros a altura e fiz uma faixa de 4 centímetros. O detalhe diferente que eu fiz foi uma casinha de botão para passar o trespasse da faixa. Aqui eu gastei R$40 em tecido e eu amo essa saia. Acho ela extremamente linda e confortável. Essa foi a última saia que eu fiz, que eu utilizei pernas de calça que tinha na casa da minha avó. Foi a primeira vez que eu preguei um zíper invisível, não ficou tão invisível assim, mas como tudo é aprendizado, na próxima fica melhor. Ela precisava de alguns ajustes, mas eu acho bem bonita a combinação dos retalhos que eu utilizei e ela tem essa pequena abertura aqui. E como são retalhos, eu não gastei nada por isso, apenas horas trabalhadas. Agora vamos de blusinhas, onde eu usei o molde daquela blusinha de 2024 que eu fiz em tricoline de camisaria, aperfeiçoei e fiz muitas variações com ela. A primeira blusinha foi essa, também de tricoline de camisaria, que eu comprei numa banca. E o viés é um retalho da primeira saia que eu fiz em 2025. Ela me custou R$16. Inicialmente era um vestido, mas ele rasgou e eu precisei cortar e transformar numa blusinha, que eu amo e uso muito. Ela é extremamente confortável. A partir daquela blusinha eu fiz esse vestido, decidi colocar lacinho para testar algo diferente. Ele é um vestido que eu uso muito em casa, então ele está completamente surrado, mas é extremamente confortável. Fiz em viscolinho e me custou R$12. Também com o mesmo molde eu fiz essa blusinha que eu decidi encurtar o comprimento, franzir a parte de baixo, colocar uma alça embutida no forro e é um retalho de tricoline que me custou R$4. Igual a anterior, porém aqui eu coloquei lacinhos, dessa vez maior do que o do vestido.
Se eu não me engano, isso é uma cambraia de algodão, porém ela tem umas texturas de bolinha. Não tinha tecido suficiente, usei o retalho da outra para fazer o forro e também me custou R$4 em tecido. Outra blusinha com o mesmo molde da primeira, e essa daqui é retalho da saia trespassada. Outra blusinha com o mesmo molde, mas ela é cropped por acaso, porque na verdade era um vestido e quando eu terminei ele ficou tão transparente que eu fiquei com preguiça de colocar um forro, simplesmente cortei e transformei num cropped. É um linho misto e me custou R$10. Aqui temos um short, esse eu comprei da Patrícia Fonseca, chama Calça Verano. Aí com medo de não me servir, eu decidi fazer em tamanho de short, nessa viscose que eu já tinha. Ele tem bolso faca, eu não me lembro o valor que eu paguei no tecido, mas adianto que o molde é muito bom e me serviu. Eu vou deixar o link na descrição caso alguém tenha interesse. Então, como o short me serviu, eu fui lá e fiz uma calça, mas eu fiz uma alteração no molde que eu deixei essa parte reta, então ela tem uma vibe mais pantalona. É um linho misto, eu acredito que seja um linho com algodão, mas eu já usei tanto que ela está completamente desbotada, pretendo tingi-la ainda. E com o mesmo tecido eu fiz outro short, e com o resto do tecido ainda deu para fazer mais uma blusinha com a mesma modelagem, só que eu fiz um recorte aqui na frente, rebati a costura, porque senão o tecido não ia dar. E ao todo as 3 peças me custaram R$20 em tecido. E com a mesma modelagem daquela blusinha verde inicial e dessa blusinha anterior, eu fiz esse vestido. Eu só adicionei um pouco mais de tecido no meio frente e no meio costas para conseguir franzir. Ele precisava de uma adaptação porque o sutiã acaba aparecendo um pouquinho, ele não coincide com as alcinhas, mas eu quis aprender uma técnica nova, então coloquei lastex na cintura e fiz uma canaleta para poder passar um laço de viés aqui dos lados, além de aumentar o comprimento. Ele também é de tricoline de camisaria e me custou R$36 em tecido. Com a mesma modelagem daquela blusinha decote V, eu fiz esse vestido, porém com o decote redondo. Aqui é uma viscose sarjada, não sei porque eu escolhi esse verde limão, só porque estava na promoção. Então eu uso para ficar em casa e me custou R$10 em tecido. Aqui eu decidi fazer uma blusa em decote canoa porque eu acho chiquérrimo e eu queria testar. Eu também fiz sem pence, né? Eu transferi a pence. E fiz um detalhe em costura aqui que foi muito difícil, acredito eu, pelo tecido ser listrado também, mas foi inspirado nessa blusinha que eu vi na internet. Eu nunca usei, mas ela é linda, eu preciso usar. É um linho misto com poliéster, acredito eu, e não me lembro quanto que eu paguei, mas também é de banca de retalho e eu tenho certeza que foi baratinho. Se eu não me engano, foi no meio do ano que a comunidade NA lançou o desafio do Kimono Athena. E quem fosse a mais votada levava uma máquina de costura. Eu fiquei completamente empolgada porque eu não tinha máquina, eu costurava com a da minha mãe. Mas eu deixei tudo para a última hora, né? Então eu tive menos de 48 horas para costurar o kimono, porque eu também tinha que trabalhar. Então fiz com o que eu tinha. Então eu usei essa sarja super pesada da Paranatex, se eu não me engano foi R$29,90 o quilo. Não me lembro quanto que eu usei para fazer esse kimono, mas a indicação era usar 3 metros. Eu fiz alguns detalhes diferentes para tentar ganhar essa máquina, como esse viés na gola e na manga. Eu também queria brincar com o que eu tinha, então fiz os bolsos e o revel nessa sarja leve quadriculada também da Paranatex. E coloquei os vieses, eu emendei retalhos coloridos para fazer o acabamento na parte interna do tecido. Ele é um tamanho M pela indicação da comunidade, mas eu faria facilmente num PP. Acho que ele é bem grande, talvez também porque o tecido seja bem rígido, né? Mas um PP me atenderia facilmente. E aí eu fiz um no PP, porém eu ajustei o comprimento para ser um vestido, mas não foi o suficiente porque ele ficou curto. Aqui o acabamento ficou pior do que o outro, porque eu fiquei muito confusa com as instruções da comunidade NA. No primeiro eu segui um pouco mais da minha intuição e nesse aqui eu fui seguir as instruções e o acabamento ficou péssimo. Eu acho o tecido lindo, é uma viscose, é um linho misto, né, com viscose. Foi o tecido mais caro que eu comprei, que era R$30 o metro. E, gente, eu nunca usei, não gosto. Eu acho que eu deveria ter feito outra coisa com ele e não esse kimono.
Por fim, eu ainda fiz essa bolsa, também com uma sarja da Paranatex, e eu uso todos os dias. Eu amo essa bolsinha. Eu amo essa bolsinha. E com o mesmo molde, eu fiz essa outra bolsa que tem esse detalhe da alça solta, né? E essa ferragem para regulagem. E eu utilizei retalho do kimono Athena. Então, no total foram 24 peças, contando com as bolsas, o que eu acho que é bastante coisa para quem está aprendendo a costurar suas próprias roupas, né? Eu estou muito feliz com o que eu costurei em 2025, mas agora no segundo semestre eu quero tentar outras técnicas, já que eu investi muito em peças simples nesse primeiro momento. Então, conto com vocês para os próximos capítulos dessa jornada.